Eu não sei quanto tempo durará esse vídeo, pode ser que dure mais de 1 hora, por isso eu farei o possível para dividir em capítulos, porque esse livro, ele não é um livro muito longo, tirando as páginas com as referências bibliográficas, são 208 páginas, mas é muito conteúdo. Ele é dividido na verdade é o prólogo, 12 capítulos e a conclusão. Só para você ter uma noção do que eu tive que fazer. É muito conteúdo. Eu não conseguiria falar sobre todos os textos bíblicos que eu encontrei no livro, tanto mencionados diretamente quanto nas entrelinhas, mas o que eu mencionarei eu marquei aqui, em vermelho. Eu até anotei aqui no esboço o número das páginas, eu anotei todos os textos bíblicos que eu poderia usar nesse vídeo e o número de cada página aqui. Aí, se eu tiver alguma dúvida sobre o assunto, sobre cada assunto, eu iria aqui no livro diretamente para falar a respeito. Esse é o 5º livro do Luca Martini. Não concordo, não discordo, muito pelo contrário, encontrando sentido de um mundo que não gira capota. Eu já gravei um vídeo anos atrás, durante a pandemia ainda, foi durante a pandemia, a resenha ao livro Antes de Quebrar a Cara. Eu gravei inclusive lá em Mojimirim, numa fazenda. E foi durante a pandemia ainda, né, com as ovelhinhas no fundo. Mas o assunto desse livro é o seguinte. Na verdade, ele fala sobre... à medida que eu for falando, né, cada assunto, eu vou lendo o texto bíblico para facilitar a compreensão. Eu coloquei exatamente na sequência que aparece no livro, os números das páginas certinho. Mas o assunto principal do livro é a busca pela verdade. É um livro de filosofia. É um livro evangelístico? É um livro cristão, um livro evangelístico. O Luca Martini é missionário. Ele está morando em Londres, inclusive ele e a Letícia, eles transformaram uma igreja, St. Clement, se não me engano. Era uma daquelas muitas igrejas que estavam abandonadas, tal, que deixaram de ser igreja para ser boate, para ser loja, para ser isso, para ser aquilo. Só que aí Deus tocou no coração, acho que foi iniciativa do próprio Luca e da Letícia, transformar aquela igreja novamente em igreja, né? Aquele templo que estava, né, tinha desviado, deixado de ser um templo cristão. Hoje, graças a Deus, St. Clement, em Londres, é novamente uma igreja. E creio que por iniciativa do Luca, da Letícia, talvez o Pedro Neto tenha envolvimento também, né? Pedro Neto, que é um missionário brasileiro que trabalha lá em Londres também. Então, graças a Deus, um templo, pelo menos um templo, dos muitos templos cristãos do Reino Unido, voltaram a ser templo cristão. E tá coisa mais linda, né? Se um dia eu for para Londres, eu quero conhecer esse templo, da St. Clement Church. Ou seja, enfim, é coisa maravilhosa. O Evangelho, graças a Deus, Londres está voltando a ser uma cidade cristã. Apesar do agnosticismo, do ateísmo, do islamismo se multiplicar tanto na Europa, né? Mas graças a Deus, pelo menos o Reino Unido está sendo novamente um país cristão aos poucos, né? Claro, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, mas pelo menos Londres, a capital do Reino Unido, está sendo novamente uma capital, uma cidade cristã, uma cidade assim cosmopolita, com diversidade, liberdade e tal. Então, graças a Deus, pelo menos Londres, e parece que outros países da Europa também estão tendo esse avivamento, como a Espanha, Portugal, a Itália, se não me engano a Romênia também, alguns países do leste europeu, acho que principalmente a Romênia, se eu não me engano a Grécia também, a Grécia que é
já foi um país pagão e hoje, graças a Deus, é um país cristão. Ainda existe liberdade religiosa na Grécia, liberdade de pregar o evangelho. Enfim, a Europa está renascendo para o cristianismo, graças a Deus. E só que esse livro, o assunto desse livro é muito complexo, é muito difícil, muito denso. E eu não mencionarei diretamente alguns assuntos tratados aqui, porque senão esse vídeo, o meu canal pessoal ainda não é monetizado, né? Já foi, perdeu monetização, está voltando a ser, já tem mais de 1.000, acho que 1.050 inscritos, graças a Deus, mas ainda não voltou a ser monetizado. Então, se eu mencionar diretamente alguns assuntos abordados aqui, esse vídeo poderá ser desmonetizado, poderá sair do ar, poderia perder o canal, enfim, muita coisa pode acontecer por causa do tal algoritmo, né? Dependendo do que eu falar aqui, esse vídeo poderá até ser excluído, sair do ar, enfim. Mas eu mencionarei aqui cada texto bíblico dependendo do assunto abordado aqui. Que esse livro aqui fala sobre em busca da verdade, em busca da verdadeira liberdade. Verdade e liberdade. Os dois principais assuntos desse livro são verdade e liberdade. Qual é a verdade? A verdadeira verdade, né? E o que é a verdadeira liberdade? Então, comecemos pelo prólogo. O prólogo, na página 13, vamos lá, vamos para cada página aqui para me localizar. A página 13 fala sobre um assunto que é tabu, né? Eu não mencionarei diretamente o assunto aqui, mas leia o livro que você saberá do que se trata. E na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18 a 19, a Bíblia diz o seguinte: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, as pessoas estão perdendo a noção do ridículo, estão perdendo completamente a noção de tudo, do que é a verdade, do que é a liberdade, enfim, que as pessoas estão voltando para a própria carne, né? Porque outro assunto muito falado aqui, que é o cerne, né? Acredito que seja um dos principais cernes do livro, é a luta entre o espírito e a carne. Porque a carne nos leva para o pecado, a carne nos afasta de Deus, a carne coloca coisas nas cabeças, e o espírito, que é o espírito de Deus, espírito com E maiúsculo, ele nos leva para Deus. Ele se conecta com o nosso espírito, com E minúsculo, para nos reaproximarmos de Deus. Porque o nosso espírito, na verdade, ele veio de Deus. Como eu falarei aqui. Agora, no primeiro capítulo, autoconhecimento, na página 25, temos a revelação de Deus para o ser humano. O nome de Deus, Yahvé, como está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés estava lá no Monte Horebe, que é Sinai também, atrás do rebanho, ele encontra uma sarça pegando fogo sem se consumir. Aí Moisés se aproxima, né? E aí Deus fala da sarça que ele tem que tirar a sandália dos pés e tal, porque a terra é santa, né? É igual aquele vídeo lá, o vídeo mais ridicularizado do YouTube, Moshe Eretz Kadosh, né? Que eu gravei uma reação a esse vídeo, Moshe Eretz Kadosh. Então diz o seguinte, em Êxodo 3, versículo 14: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, Yahvé. O nome de Deus é Eu Sou. Disse mais, ou seja, Deus da sarça ardente continuou dizendo a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, Yahvé, me enviou a vós. Porque o povo de Israel ficou 430 anos no Egito. O Egito acabou com a cultura de Israel, né, a cultura monoteísta, e implantou na marra os deuses pagãos, o panteão de deuses, tanto que a novela Os Dez Mandamentos deixa muito bem claro isso, é excelente ao demonstrar isso, que cada uma das pragas do Egito
foi um ataque de Deus contra os deuses. Não foi contra Faraó, mas foi um ataque de Deus contra os deuses egípcios. Então, cada praga, a praga do sangue, a praga das rãs, todas as pragas, tinham como alvo os deuses do Egito. Ou seja, não foi uma luta de Deus contra Faraó, e sim contra os deuses do Egito. Agora vamos para a descoberta, que é o capítulo 2. Vamos para a página 37 do livro, onde encontramos aqui. Deixa eu ver. Página 37. Isso, página. Isso não? Descoberta. Página 37, onde o Lucas escreveu assim: não tenha dúvidas, acredito no poder das migalhas de pão caídas de cima da mesa da sabedoria, que podem fazer a diferença na vida de qualquer um que as encontrar. Aí isso remete à mulher cananeia. Eu lerei o texto completo aqui, que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, que é lá no Líbano. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele, Jesus, no caso, não lhe respondeu palavra, ou seja, ele continua andando, e a mulher gritando assim, e os discípulos, mestre, eu falo aqui, né? E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, ele não deu o mínimo para a mulher gritando, e ele falou com os discípulos, né? Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, e ela se aproximou de Jesus, né? E adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Aí Jesus deu atenção para ela. Aí Jesus olhou para ela, né? Viu que ela estava chorando, estava ajoelhada, tudo, se prostrou diante de Jesus. Aí aconteceu o seguinte diálogo. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A filha da mulher ficou sã. No mesmo instante que Jesus deu essa palavra, a filha da mulher ficou sã. Foi liberta dos demônios. Na página 39, agora aqui um texto mencionado já literalmente, né? Que é Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedace. Nas páginas 44 e 45, sobre a busca, deixa eu ver, que fala sobre a teologia é mais fascinante do que parece. Diz assim, no Filipenses 3, versículos 8 a 14, o Machado Apóstolo falando: e, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, outras ações de lixo, refúgio, cocô, esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. E aqui na página 45 encontramos outro texto, dessa vez Efésios 3, versículos 18 e 19.
Vamos lá. Para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. No final do livro ele fala sobre o amor, então lá na frente eu falarei mais sobre o amor. Na página 46, ele menciona também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É uma preocupação do autor, no caso do Luca Martini, é a preocupação que as pessoas têm em valorizar mais os animais do que os seres humanos. Porque, infelizmente, é uma realidade terrível, uma realidade horrível, uma realidade abominável. Hoje em dia, das pessoas darem mais valor aos animais do que aos próprios seres humanos. É como o Ultimato publicou uma vez. Eu não consigo mais baixar o arquivo porque está lá e tem que ser assinante para poder ler. Patê de pato para cachorros e pão bolorento para crianças. Pesquise lá, né? Se você for assinante da revista Ultimato, pesquise lá. Patê de pato para cachorro e pão bolorento para crianças. Então as pessoas estão assassinando crianças no ventre materno, estão assassinando pessoas no leito dos hospitais, por pura ideologia. Agora, com relação aos animais, animal tem hospital, animal tem plano de saúde, animal tem festa de aniversário, animal tem, enfim, dão tudo quanto é regalia para animal, gastam horrores com animais. As pessoas consideram os animais membros da própria família. Existe aquela expressão que o pessoal hoje em dia usa muito, mãe de pet, pai de pet. Não existe isso, negócio de mãe de pet, pai de pet. Isso não existe. Isso não existe. Você é pai ou mãe de um ser humano. Animal, é importante, Eu não tenho cachorro, eu não tenho gato, porque eu não tenho como cuidar. Se eu deixar um cachorro e um gato aqui em casa, eu não paro em casa. Se eu deixar um cachorro e um gato aqui em casa, eu capaz de eu matar o bicho. Eu já matei peixe beta, eu ganhei um peixe beta de presente e matei o peixe, porque eu não soube cuidar. Imagina então, cachorro e gato, é capaz de matar o cachorro, matar o gato, porque não sabe até como cuidar. Né? Que cachorro é caro, gato é caro, tem que adaptar a casa para o cachorro, adaptar a casa para o gato. Agora, o ser humano, vocês me perdoem, vocês me desculpem, mas o ser humano tem muito mais valor que um animal. Quer ter um animal de estimação? Tudo bem, mas trate o animal como um animal e o ser humano como um ser humano. Ponto. Agora, continuando aqui. Na página 47, Jesus também, aqui, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 5. Aqui já é o relato da ressurreição de Jesus. E estando elas, no caso as mulheres que viram o túmulo vazio, o túmulo de Jesus, muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles, os anjos que estavam lá no túmulo, lhes disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ou seja, Jesus, ele ressuscitou. Todos os demais líderes de todas as demais religiões do mundo morreram, foram enterrados. Você pode ir para os túmulos de cada um deles, né, ao redor do mundo, mas se você vai lá para a Basílica do Santo Sepulcro, né, onde fica o túmulo de Jesus, está vazio, não tem ninguém. Eu já vi vários vídeos, né, várias pessoas já foram para o sepulcro de Jesus, já falaram em línguas, já foram batizados com o Espírito Santo, choraram e sentiram a presença de Deus. Às vezes, da pessoa se aproximar, já sente a presença de Deus, ou seja, Jesus está ali. Jesus está ali em espírito, não fisicamente, mas em espírito, né? O Espírito Santo está ali. O corpo de Jesus não está mais ali. O corpo de Jesus não está mais ali. Jesus está no céu, sentado à direita de Deus, esperando a ordem para voltar a buscar a sua igreja, mas o corpo dele não está lá. O túmulo está vazio. Agora vamos aqui para as páginas 48 e 49, onde nós lemos o seguinte, sobre a falta de Bíblia, falta de conhecimento da Bíblia.
Judas, o apóstolo Judas, né, que o discípulo, sei lá, que é irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus, ele escreveu uma carta, né, a carta inteira de Judas tem que ser lida assim, só a carta de Judas, a carta de Judas tem um único capítulo, e é uma carta que daria um tema de acampamento, assim, daria para fazer um estudo bíblico de um ano inteiro só sobre o livro de Judas, de tão rico que esse livro é. Mas lemos aqui no versículos 12 e 13 da carta de Judas o seguinte, falando a respeito daqueles que divulgam mentiras, divulgam, né, que estão tentando afastar as pessoas de Deus, pregando mentira, pregando coisa do diabo. Olha o que a Judas fala sobre essas pessoas. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Pronto. Agora vamos para o capítulo 3, que é perspectiva, onde encontramos muito mais textos bíblicos, né? Eu tive que colocar, acho que praticamente todos aqui, para nós contextualizarmos essa história aqui. Perspectiva do que, afinal? Que é a descoberta da verdade, né? A busca pela verdade, a busca pela liberdade. Vamos aqui, começando pela página 58, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 3 a 5. Fala sobre o primeiro homicídio, o afastamento da pessoa. Assim que o ser humano pecou, Adão e Eva pecaram, né? Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. Por meio do pecado de Adão e Eva, a humanidade inteira, o mundo, o universo foi amaldiçoado. Mas vamos lá para o primeiro homicídio, o relato do primeiro homicídio, que foi a primeira, quando a morte entrou pela primeira vez no mundo, né? Entre os seres humanos. Gênesis 4, versículos 3 a 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O que aconteceu aqui? Por que Deus recusou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Porque Abel ofereceu o melhor para Deus. E Caim ofereceu, né, qualquer coisa. Foi isso que aconteceu. Deus olhou para o coração de Abel e aceitou a oferta de Abel com base no coração dele, na disposição dele em honrar a Deus, adorar a Deus, tal. Agora Caim, e por isso que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Mas ainda não falarei sobre a morte de Abel, né? Sobre o primeiro assassinato. Eu falei mais para frente. Vamos lá para Êxodo, capítulo 3, versículos 2 e 3. Aqui fala sobre o fogo, né? Na verdade, o capítulo Perspectiva fala sobre o fogo, né? Como o fogo é retratado na Bíblia. O fogo que significa purificação. O fogo significa realmente sacrifício, significa purificação. Todos os textos bíblicos que falam a respeito do fogo. No Êxodo, capítulo 3, versículos 2 a 3, fala sobre a visão da sarça ardente, né? Que eu já mencionei a sarça ardente, agora vamos dizer aqui. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, no caso Moisés, olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Aí Deus falou, a partir da sarça, para Moisés tirar as sandálias dos pés, tal, que a terra é santa, tal. E outro texto sobre fogo, né? Todos esses textos aqui desse capítulo sobre fogo. Página 59. Outro texto sobre fogo, Êxodo capítulo 3, versículos 21 e 22. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. A nuvem, porque assim, no deserto faz muito calor durante o dia. Então a nuvem era para refrescar, para servir de sombra. E o fogo
servia tanto para iluminar quanto para aquecer, porque a temperatura no deserto despenca, cai para baixo de zero. Então o propósito do fogo era tanto iluminar quanto aquecer o povo de Deus que estava lá no deserto. Agora, agora Atos, né, o texto lá da derramamento do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículos 1 a 3, que o Espírito Santo ele veio, desceu, né, o dia de Pentecostes, né, o pessoal estava tudo reunido e tal, o Espírito Santo veio como fogo. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Dizem provavelmente o cenáculo, né? 120 pessoas, inclusive Maria, a mãe de Jesus, estava lá no cenáculo, orando. O pessoal estava orando, buscando. E de repente veio do céu um som, ou seja, não foi um vento, foi um som de vento, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, todo mundo virou vela. E a partir do momento que a vela, né, cada um virou vela, né, tinha uma chama. Aí o pessoal começou a falar em línguas, né? E aí todo mundo fala em línguas e tal. Agora, Mateus capítulo 3, versículo 11. É João Batista falando a respeito de Jesus. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ou seja, Jesus, primo dele, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muita gente distingue, né? Fala que batismo com o Espírito Santo é uma coisa, batismo com fogo é outra, ou os dois são a mesma coisa, enfim, não importa a interpretação. Mas aqui fala sobre batismo com o Espírito Santo. Que boa parte da minha vida, eu rejeitei, né? Eu era tradicional, né? Eu era presbiteriano independente, hoje eu sou pentecostal da Assembleia de Deus, então hoje eu creio no batismo com o Espírito Santo, no dom de línguas. Eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas também, não como muita gente fala, né? Eu falo mais reservadamente, eu sou mais discreto, né? Eu falo em línguas também, só que de uma maneira bem mais discreta, bem mais reservada, mas falo em línguas. Que mais? Agora, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Lá no livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Ou seja, logo depois os anjos tirarem Ló, a esposa e as filhas dele de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu as cidades, né? Aí depois veremos mais para frente que não sobrou ninguém, porque, né, a mulher de Ló virou estátua de sal, Ló e as filhas dele se esconderam numa caverna, que fizeram medo de ficar em Zoar, e aí as filhas dele fizeram sexo com o próprio pai, enfim, é um negócio terrível. Agora, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 43 a 48, Jesus falando a respeito sobre o escândalo e as consequências do escândalo, que aqui o fogo mencionado por ele é fogo do inferno, fogo lá do lago de fogo e enxofre. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aqui é uma resposta aos adventistas, porque os adventistas, eles não acreditam no inferno. Para eles o inferno não existe. O que acontece é o aniquilamento. A alma é aniquilada. Mas aqui comprova claramente, se você for lá também na parábola do rico e Lázaro, lá fala sobre o inferno, né? O rico em tormentos, lá
no inferno, que na verdade é o estado intermediário, né? Lázaro no seio de Abraão, o rico em tormento, só que isso ainda não é o inferno, isso ainda não é o inferno. Existem 4 palavras na Bíblia sobre o inferno, né? Em grego, no caso, né? É o Hades, Geena, Tártaro, acho que é Hades, Geena e Tártaro, né? No caso, o inferno mesmo, Lago de Fogo e Enxofre, se não me engano, é o Tártaro, o Geena, se não me engano, o Hades é onde vivem os mortos, né, que é o estado intermediário, que é o mesmo Sheol do Antigo Testamento. Mas enfim, seja lá qual for, o inferno existe. O inferno é real. Querendo os adventistas ou não, o inferno é real. Vamos lá. Continuando aqui, ainda na página 59, nessa página 59 tem um monte de texto. Mais um texto sobre fogo. Na segunda carta, não, segundo livro, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 9 a 12. Diz o seguinte, falando a respeito de Elias sendo trasladado para o céu. Né? Por isso que inclusive aquele vídeo onde eu falei sobre transferência de unção, muita gente pode dizer que esse vídeo é herético, né? Que é heresia, que não existe, que transferência de unção, mas para pensar. Sucedeu o quê? Havendo eles, Elias e Eliseu, passado o Jordão, atravessado o Jordão, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, ou seja, Eliseu viu Elias subindo, clamou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes rasgou-as em 2 partes. Aí depois, na sequência, você vê Eliseu pegando a capa de Elias, clamando a Deus e tal, e Eliseu põe o... Tanto que Eliseu fez quase o dobro de milagres, né? Recebeu porção dobrada do Espírito Santo e Eliseu fez acho que quase o dobro de milagres de Elias, até depois de morto, né? Colocar os ossos de um sujeito, colocar um cadáver lá no meio dos ossos de Eliseu e o cara ressuscitou. Mas vamos lá. Agora vamos para a verdade. O capítulo onde fala sobre a verdade. Capítulo 4. São 3 textos bíblicos que eu quero mencionar aqui. Primeiramente, na página 72, nós encontramos aqui na página 72 o Lucas falando a respeito da... Deixa eu ver aqui. Eclesiastes 1, versículos 12 a 14. Fala sobre quanto vale a verdade. Vamos lá. Diz aqui, Eclesiastes 1, versículos 12 a 14. Eu, o pregador, no caso Salomão, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelas exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição do espírito, ou seja, correr atrás do vento, em outra tradução. E na página 77, quando lemos aqui a respeito da busca pela verdade, lemos aqui Jesus Cristo falando assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus no caso, senão por mim, por Jesus. E mais para frente, na oração sacerdotal, ainda naquela últimas instruções aos discípulos, né, tem a oração sacerdotal, onde Jesus ora o seguinte, no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Palavra essa... hoje eu estou com tripé aqui, eu passo... Sabe? Essa aqui. A Bíblia, o livro dos livros. Tanto que eu sempre deixei bem claro em todas as resenhas que eu gravei que você nunca deve ler livro algum
seja ele livro técnico, livro romance, ficção, não ficção, livro didático, não didático, seja qualquer livro, livro secular, livro devocional, você nunca deve ler livro algum sem antes ler isso aqui. Porque isso aqui resistiu a todas as guerras, resistiu a todas as ditaduras, resistiu a todos os impérios, resistiu a Hitler, resistiu a tudo. Tudo que você possa imaginar de ruim que aconteceu nesse mundo, a Bíblia está aqui até hoje. A verdade está aqui. Isso aqui, a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, num período de milhares de anos. O livro, no caso, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Aí, se não me engano, Moisés escreveu o livro de Jó lá quando estava lá com os midianitas, né? Então, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. E o mais novo, né? O último livro da Bíblia é o Apocalipse, né? Que João escreveu quando estava na ilha de Patmos, se bem que depois... Eu acho que a primeira, segunda e terceira carta de João, acho que ele escreveu antes de ser preso, né? Após quase morrer lá, o imperador Domiciano mandou jogar João num tacho de óleo e João sobreviveu, e aí foi preso na ilha de Patmos, e aí depois João foi lá para Éfeso e morreu de idade morrida. Foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Ele morreu de morte morrida, né? Ele morreu de idade avançada, e todos os demais apóstolos morreram martirizados. Mas vamos lá. Onde é que eu estou agora? Agora vamos para o sentido, né? Qual que é o sentido da vida, né? Igual aquele filme do Monty Python, né? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida está aqui, ó. Aqui que é o sentido da vida. E vamos lá para o que diz a página 82. O que diz a página 82? Desejo por sentido. Vamos lá para Atos, capítulo 17. Vamos lá, é isso mesmo. Atos, capítulo 17, versículos 24 a 28. Meu xará apóstolo diante dos filósofos gregos, no Areópago. O pessoal, né, querendo novidade, só queria saber de novidade e tal. Aí Paulo, né, revoltado com a idolatria dos gregos, né, aquele monte de ídolos, e falando sobre Deus desconhecido. Vamos lá. Atos capítulo 17, de 24 a 28. Ó Deus, o único verdadeiro Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, como o templo de Zeus, lá até hoje o templo de Zeus, só que está em ruína, mas enfim. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas, e de um só sangue, no caso Adão, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando, se a pessoa tudo cego, né, tudo cego, apalpando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ele está aqui, ó, está aqui, está aqui. E o Espírito Santo hoje habita em nós. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, por meio da igreja e tal. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E o que mais? Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como também alguns dos vossos poetas, ou seja, os poetas gregos, disseram, pois somos também sua geração. Ou seja, os próprios gregos pagãos, adorando um monte de Deus, reconhecendo que eles eram a geração de Deus. Agora vamos lá. Na página 86 vemos Eclesiastes, né? No caso, de novo, Salomão, dizendo o seguinte aqui. O Criador depositou na humanidade o impulso e o desejo insaciável por sentidos, pela verdade, como diz aqui em Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo, ou seja, Deus fez tudo formoso em seu tempo. Também pôs o mundo, ou seja, a eternidade, em outra tradução diz eternidade,
no coração do homem, sem que este, o homem, possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Por isso que tanta gente, ó, se você olhar para todas as mitologias, todas as religiões pagãs, até mesmo eu não lembro se é Tristão e Isolda, não é Tristão e Isolda, é um casal lá. Um casal que foi para uma arca, né? Teve o dilúvio, eles ficaram numa arca e por meio desse casal, os deuses do Olimpo recriaram a humanidade. Ou seja, todas as culturas, todas as mitologias, todos os deuses, se bobear, até o hinduísmo tem isso. Tem as suas lendas com base na criação do mundo e como se formou o mundo e tal. Todas as religiões pagãs, ao longo da história, até hoje, né, no caso do hinduísmo, tem relatos que remetem para a origem da humanidade segundo está escrito aqui. Por mais que muitos ateus, agnósticos, pagãos não reconheçam isso aqui como uma verdade absoluta, mas se você olhar para a origem de todas as religiões, de todos os povos, de todas as culturas, tudo tem sua origem aqui, no que está aqui na Bíblia. Por mais que eles não reconheçam isso. Porque Deus colocou no ser humano desejo pela eternidade, o anseio pela eternidade. E aqui na página 90, vamos lá, para a página 90. O que diz a página 90? Jornada essa que se nos permitimos viver, perceberemos que existe alguém, no caso Deus, interessado em nos levar para fora das incertezas do acaso, mostrando a nossa sublime e verdadeira liberdade. Que está aqui em João capítulo 8, versículos 32 e 36. Jesus discursando para o pessoal lá, acho que se não me engano é lá na sinagoga, né? O pessoal foi atrás dele em Cafarnaum, aí encontrou Jesus na sinagoga, e Jesus discursando para o pessoal lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em seguida, se pois o Filho, no caso o próprio Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a liberdade está em Jesus. A liberdade é Jesus. Conhecer a Cristo, conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo, conhecer o que está escrito aqui na palavra de Deus é a verdadeira liberdade. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Agora vamos para a liberdade propriamente dita, né? Que é um dos assuntos principais do livro. São dois assuntos principais, a busca pela verdade e a busca pela liberdade. Agora vamos lá, na página 95 vemos o quê? Em Êxodo, capítulo 2, versículos 23 a 25, vemos algo muito interessante, algo assim realmente que chama a nossa atenção, porque é um ciclo, né? Algo que se repete muito na Bíblia e se repete ao longo da história. Até hoje isso acontece. Está tendo lá treta lá entre Israel e o Hamas, né? Entre Israel e Palestina. E com certeza muitas pessoas no mundo inteiro estão buscando a Deus com medo do mundo acabar, com medo de começar a Terceira Guerra Mundial a qualquer momento. Muitas pessoas estão buscando a Deus com base em tudo que aconteceu lá em Israel. Tudo, ou seja, tudo faz parte do propósito de Deus. Deus nunca perdeu o controle sobre nada no que acontece no mundo. Está se repetindo atualmente, está se repetindo em Israel o que tem acontecido ao longo de toda a história, inclusive aqui, lá no Egito. Encontramos o seguinte, né? Após 430 anos de escravidão, olha só o que aconteceu. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Ou seja, Deus chamou Moisés. Moisés, ele viveu 40 anos no Egito, aprendeu de tudo sobre os deuses, né, sobre cultura, sobre tudo, né? Aprendeu a escrever, né, porque o pessoal, os hebreus eram analfabetos, então ele aprendeu a escrever no Egito. Aprendeu a ler, escrever, aprendeu, enfim. Aí Moisés matou um egípcio, fugiu para Midian, ficou mais 40 anos em Midian, né? Aí teve a visão da sarça e tal, e foi enviado por Deus somente após o povo clamar, como está escrito aqui, em Êxodo 2, 23 a 25, somente após o clamor do povo, o povo rasgando as vestes, e chorando, e se derramando para Deus, somente aí Deus atentou para a condição do povo e chamou Moisés lá em Midian. Agora, continuando aqui. Agora, na página 98, é sobre os deuses, né? As divindades pagãs, né? Como existe até hoje no hinduísmo,
300 milhões de deuses. Entre eles Shiva, Brahma, Vishnu, Kali, Krishna e por aí vai. Encontramos o seguinte aqui no Salmo 135, versículos 15 a 18. Falando sobre os ídolos, a idolatria. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, todos os que confiam neles. Ou seja, aqueles que adoram ídolos e não adoram o único verdadeiro Deus, se tornam exatamente como os ídolos que eles adoram. Eles acabam se... E aqueles, obviamente, que adoram o único verdadeiro Deus, eles se tornam mais semelhantes a Deus. E agora, esse negócio de mais semelhança, eu falarei mais tarde, que dá uma treta pesada entre os teólogos, né? Esse negócio de mais semelhança. Na página 100. O que diz aqui na página 100? Né? De onde vem a liberdade? Voltando lá para o relato da sarça ardente. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Porque eles só conheciam desde o Egito, né? O panteão desde o Egito. Eles não conheciam o único verdadeiro Deus. Porque os egípcios acabaram com a cultura deles, acabaram com tudo. Houve um epistemicídio, né? O pessoal nos acusa muito de epistemicídio porque nós pregamos o evangelho aos índios, estamos cometendo epistemicídio, mas o verdadeiro epistemicídio está em arrancar do ser humano a crença no único e verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro epistemicídio. Agora, continuando aqui. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. No caso, Yahvé, né? O nome de Deus é Yahvé. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou Yahvé, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Esse é meu nome eternamente, Yahvé. E este é meu memorial de geração em geração. Vai, Deus ordenou a Moisés: vai, e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Aí teve, né, as pragas, cada praga atacando uma divindade egípcia, enfim. Vamos lá para a página 101 agora, falando a respeito de Faraó, no caso, né, começando aqui Êxodo capítulo 1, 15 a 16. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrai e o da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Aqui, em pelo menos 2 ocasiões na Bíblia, e ao longo de toda a história da humanidade, nós temos visto isso, e hoje existe a discussão a respeito do aborto, sobre a legalização do aborto, isso está aborto, eutanásia, suicídio assistido, enfim, tem tudo a ver com isso. Satanás, ele usa pessoas, ele usa tiranos, ele usa líderes para assassinar bebês, para destruir, para impedir o cumprimento do plano de Deus. Isso aconteceu no Egito, com o faraó ordenando a morte dos bebês, e aconteceu mais tarde com Herodes, né, já no Novo Testamento, ordenando a matança dos inocentes lá em Belém, acho que em toda a Judéia, no caso, né, para impedir que o Messias sobrevivesse, né, para matar o Messias, né. Ele sabia da profecia do Messias e ele queria matar o Messias porque tinha medo de perder seu trono. Então, mas Jesus, Maria e José fugiram para o Egito e tal, nós conhecemos essa. E continuando aqui. Peraí que eu tô perdido aqui. Eu tô aqui na página 101. Isso. Agora ainda na página 101, vemos aqui outro texto que é muito interessante a respeito falando sobre a liberdade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, com E maiúsculo. E onde está o Espírito do Senhor,
aí há liberdade. Ou seja, a liberdade, a verdadeira liberdade existe onde Deus existe, com a presença de Deus. Hoje nós temos Deus conosco por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo está aqui, nesse momento. E se você está sentindo a presença de Deus assistindo esse vídeo, o Espírito Santo está em você agora. Se você está recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ao assistir esse vídeo está começando a falar em línguas, está começando a sentir algo queimando dentro de você, é o Espírito Santo trabalhando em sua vida. Então o Espírito Santo está aí também, eu creio nisso. E na página 106, temos aqui, ó. Entre as páginas 102, deixa eu ver. Entre as páginas 102 e 105, o Lucas fala sobre a Coreia do Norte. Sobre como surgiu a Coreia do Norte, o que existe hoje na Coreia do Norte. E existe inclusive uma coisa, né? Tem tudo a ver com o livro 1984, de George Orwell. Porque toda tirania, toda ditadura procura aniquilar uma cultura, tomar conta das mentes das pessoas, tirando das mentes das pessoas o que existe de bom. Então é exatamente o que está acontecendo hoje na Coreia do Norte. E eu gostaria de mostrar para vocês duas palavras em coreano. Aqui, ó. Eu não lembro como se pronuncia. Ah, aqui, ó. Salam. A primeira palavra é salam. E a segunda palavra é Yahoo. Não, aqui vem. É salam. Saram. Não, na verdade, saram. A primeira palavra é saram. E a segunda palavra é Yayu. A primeira palavra significa amor em coreano. E a segunda palavra significa liberdade. Você não encontrará nenhuma dessas duas palavras na Coreia do Norte. Na Coreia do Sul existe ainda. Mas na Coreia do Norte você não encontra essas palavras. Todo norte-coreano que consegue fugir de lá, ele não tem a menor noção do que significa salam, ou sarang, né? Que eu acho que é a pronúncia correta, sarang. E não tem a menor ideia do que significa jayu, ou jayu. Que é sarang significa amor e jayu significa liberdade. Os norte-coreanos não têm a menor ideia do que significa isso. As pessoas têm noção, por exemplo, o amor é associado ao líder. No caso, o atual líder da Coreia do Norte é Kim Jong-un. Então eles associam amor ao Kim Jong-un, né? Ao governo, no caso, ao regime e tal. E liberdade é uma palavra que praticamente não existe. O norte-coreano não tem a menor noção do que seja liberdade. Não tem a mínima noção. Mas mesmo assim, aconteceu o caso aqui, né? Deixa eu até relatar aqui o que aconteceu com a mulher. Vamos lá. Qual que é o nome da mulher? O nome dela verdadeiro, eu acredito que o nome verdadeiro dela é Park Yeon-mi. Aqui está Yeon-mi Park, mas o sobrenome em coreano vem primeiro do nome. Vem antes do nome. Então é Park Yeon-mi. O que acontece? Deixa eu ler um parágrafo aqui para você ter uma noção do que aconteceu. Não, deixa eu ler aqui a história dela, vai. O que aconteceu? Vamos lá. A história dela é terrível, a história dela é triste. Mas deixa eu resumir aqui o que aconteceu com ela. Aqui na página 113 fala Park Yeon-mi. Nascido em 1993 na Coreia do Norte, conseguiu com uma parte de sua família fugir para a China em 2007, passando pelas situações mais horrendas e quase que inacreditáveis, desde nunca mais poder ver seu pai, que certamente já está morto, que foi levado por um campo de concentração por contrabando, que na Coreia do Norte é qualquer tipo de venda e compra realizada sem a permissão do Estado, até ter sido, junto com sua mãe, raptado por traficantes de pessoas e vendida como escrava sexual na China. De forma heróica, Park Yeon-mi, conseguiu surpreendentemente escapar para a Mongólia, comprar sua mãe de volta do mercado sexual e, de maneira ainda mais impressionante, se formar em uma universidade americana, tornando-se uma voz para aquele pouco mais de sofrimento. Agora, mais para frente. Aqui na página 105, mais esse parágrafo aqui, só para você ter uma noção do que essa mulher sofreu. Dessa maneira, você pergunta, quando a Park Yeon-mi fugiu, olha o que aconteceu. Dessa maneira, ao ser perguntada por pessoas que encontrou após sua heróica fuga
da Coreia do Norte para a Mongólia, da Coreia do Norte para a China, da China para a Mongólia, da Mongólia para os Estados Unidos. Se liberdade era o que ela desejava quando estava presa e o que esperava encontrar após conseguir fugir, a senhorita Park Yeon-mi nem mesmo conseguia responder, mas que simplesmente lhe faltavam as palavras. E ela não tinha a menor noção do que era isso aqui, ó. Ela não tinha a menor noção do que era Jayo, que é liberdade em coreano. Faltava a definição por completo, pois em seu pequeno mundo, ou seja, em seu mundinho particular, que lembrava muito... Deixa eu pegar um livro aqui, só para você ter uma noção. O que está acontecendo? Essa série aqui tem muito a ver com essa série, né? Eu vi a história da Park Yeon-mi, eu imediatamente associei essa série aqui, da Veronica Roth, Divergente. Tem o Divergente, Insurgente e Convergente. São 3 livros. Eu gravei vários livros, vários vídeos com base nessas aqui. Inclusive eu contei o spoiler desse livro aqui, né? Eu acabei contando tudo que acontece no livro, né? Enfim. Mas essa série literária aqui é exatamente o seguinte. Chicago, no mundo pós-apocalíptico, virou exatamente o que a Coreia do Norte é hoje. Um mundo pós-apocalíptico onde todo mundo que está lá dentro, no caso de Chicago, não conhece o mundo exterior. Aí tem lá as 4 facções, né? Audácia, abnegação... Deixa eu ver aqui. Eu não lembro mais, peraí. Vamos lá. O que está falando aqui? Audácia, abnegação... Nossa, eu esqueci completamente. Misericórdia. São 4 facções, no caso, né? Ai, misericórdia. Eu não lembro mais. Não lembro. São 4 facções, né? Pesquise sobre essa série aqui, se verá as 4 facções. Então, 4 facções na Chicago pós-apocalíptica. E aí lá a atriz com o outro lá, tentando fugir da cidade para descobrir o que existia no mundo fora de Chicago, porque todo mundo que morava em Chicago achava que o mundo era só Chicago. É exatamente o que acontece hoje na Coreia do Norte. As pessoas que vivem na Coreia do Norte hoje acham que o mundo é só a Coreia do Norte. Mais nada. Tudo que está fora da Coreia do Norte, eles praticamente não conhecem, não sabem. Eles sabem que existe um mundo exterior. No caso, o maior inimigo da Coreia do Norte é os Estados Unidos, né? E os países aliados dos Estados Unidos, por isso que eles estão fazendo um monte de bomba atômica, tentando míssil nuclear, para pressionar o mundo exterior, no caso, em volta deles, para eles receberem atenção. Porque a Coreia do Norte está passando fome, o pessoal lá está morrendo de fome. E o mundo gira em torno do líder, né, o Kim Jong-un. E o que aconteceu aqui com a Park Yeon-mi é exatamente, né, como muitos outros, né, o pai, a mãe do pastor... Ai, esqueci o nome dele agora, meu Deus. A mãe do pastor Juliano Song. A mãe do pastor Juliano Song veio de lá, da Coreia do Norte. Ela se casou com um sul-coreano no Brasil. E dessa união nasceu o Juliano Song. E existem muitos outros também, muitos outros casos, muitas histórias envolvendo os norte-coreanos. Agora vamos lá continuar a história aqui, porque vai longe aqui ainda. Já deu 58 minutos e 30 segundos, então vai... Onde é que eu parei aqui? Misericórdia. Eu falei da Park Yeon-mi, né? Voltando aqui para Park Yeon-mi, voltando sobre liberdade, né? Falando sobre liberdade. Vamos lá. Agora terminando aqui, né? Na página 106... né, após o relato triste lá da Park Yeon-mi, vemos aqui em números, é isso mesmo? Em números, né? É isso mesmo. Números capítulo 11, versículo 5, nós encontramos o seguinte: o povo reclamando lá no deserto. Voltamos lá pro deserto, né? Pessoal na peregrinação no deserto. Diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. O que está acontecendo aqui? O povo está no deserto.
Porque o maior desafio de Deus, por meio de Moisés, é tirar o Egito do povo. O povo saiu do Egito, fisicamente. O povo foi liberto da escravidão do Egito. Teve as 10 pragas, teve a travessia do Mar Vermelho. Só que sempre quando havia uma dificuldade, o povo reclamava, o povo se queixava, o povo murmurava. Por isso que os 4 pecados que mataram o povo e impediram o povo de entrar na Terra Prometida são murmuração, rebeldia, idolatria e promiscuidade, que são os 4 maiores pecados da humanidade no momento. Murmuração, rebeldia, idolatria e promiscuidade. E são esses mesmos 4 pecados que impediram que uma geração inteira de Israel entrasse na Terra Prometida, exceto Josué e Caleb. O próprio Moisés não entrou. Não, Arão não entrou, Moisés não entrou, só Moisés, só Josué e Caleb. Todos os seres humanos de 20 anos para cima que saíram do Egito, entraram, eles morreram no deserto. Só os de 20 anos para baixo é que entraram em Canaã. Atravessaram o Rio Jordão, tal, conquistaram Jericó, conquistaram Ai, pá, pá, pá. Agora vamos para o capítulo, finalmente, já passou 1 hora, 1 minuto e 5 segundos, vamos para o capítulo sobre revolução. Agora vamos para a revolução. Só que essa revolução não é a revolução daqui, a revolução instituída pela palavra de Deus, mas é a revolução instituída pelo outro lado, pelo lado do capeta, pelo lado do Satanás. Vamos aqui, primeiramente, o que diz Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O que diz aqui? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que acontece aqui? Aqui eu estou falando sobre a tricotomia, que é corpo, alma e espírito. O corpo, Deus modelou do barro, do pó. Deus modelou o ser humano. Deus criou todas as demais criaturas só com a palavra, só com a voz. Mas no caso do ser humano, ele foi lá. Ele desceu e modelou o ser humano a partir do barro. Soprou o seu espírito, o espírito de Deus. O espírito com E maiúsculo se conectando ao ser humano e criando o espírito com E minúsculo. E a partir da união entre corpo e o espírito, surgiu a alma. Aí quando nós morremos, nosso corpo volta para a terra, como diz lá em Eclesiastes, né? Eclesiastes 12, alguma coisa. O corpo volta para a terra e o espírito com E minúsculo, que é uma fração de Deus dentro de nós, volta para Deus. É por isso que no velório, quando uma pessoa morre, não é errado dizer que fulano de tal está no céu, fulano de tal está no inferno, porque o espírito... Não, o espírito, no caso, volta para Deus. Mesmo a pessoa, o ímpio, né? Mesmo a pessoa que morre sem a presença de Deus, morre no pecado, morre... A pessoa, a alma da pessoa vai para o estado intermediário maligno, né? Igual o rico, né? No caso que é o... Se não me engano, é o Geena, né? Porque são 3 palavras na Bíblia em grego, né? Que tem o Hades, né? Que é a morada dos mortos, tanto salvos quanto perdidos. Tem o Geena, ou Geena, né? Que é onde vivem as almas dos ímpios, no estado intermediário. E tem o Tártaro, que é um lago de fogo e enxofre mesmo. Então, acho que esse, no caso, onde o rico estava, era o Geena, que é a morada dos mortos, só que do lado dos que seriam julgados, condenados ao fogo, ao lago de fogo e enxofre. Então, onde é que eu... Aqui, ó. Então, repetindo, Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Só que o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu o pecado, a queda lá em Gênesis 3, né? O Satanás enganando Eva comendo o fruto, dando para Adão, Deus procurando o ser humano, o homem colocando Adão colocando a culpa na Eva colocando a culpa na serpente, aí, enfim. Agora vamos para o que está lá em Gênesis 11, versículos 13 e 4.
E disseram uns aos outros. No caso, após o dilúvio, né? Teve o dilúvio já, o pessoal se reuniu, os descendentes de Noé, eles se reuniram. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O que aconteceu aqui? O ser humano querendo ser Deus, querendo criar um nome, criar assim, independente de Deus. O ser humano queria ser independente de Deus. Por isso que Deus desceu até Babel. Ele desceu até Babel. E hoje o Japão quer construir uma nova torre de Babel de 10 quilômetros de altura. Ou seja, está repetindo o erro do pessoal lá de Nimrod, Semiramis, enfim. Deus desceu até onde estavam os seres humanos, confundiu as línguas de todos, ou seja, todos falavam a mesma língua. Deus confundiu as línguas de todo mundo para que eles parassem com a obra e a torre de Babel foi abandonada. Só que a Babel mais tarde virou Babilônia, enfim. Aí Babilônia virou um estorvo, um tormento, enfim. Mais tarde eu falo mais um pouco sobre Babilônia. Agora vamos para o esboço, né? O capítulo 9, que é o... Não, vamos para a Revelação primeiro. Capítulo 8. Vamos capítulo 8, ó. Capítulo 8, Revelação. Saímos da revolução, né? Revolução, que é a revolução do ser humano se afastar de Deus, o ser humano achar que não depende mais de Deus, não precisa mais de Deus. Agora vamos para revelação. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo 35, ele diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse texto está dentro do subtópico aqui. O que resta sem Deus? Não resta nada. Sem Deus não somos nada. Não prestamos para nada. Não podemos considerar independência de Deus. Não tem como viver sem Deus. Sem Deus não somos nem podemos fazer nada. Não somos zero esquerdo. Então as palavras de Jesus, Jesus no seu sermão profético, lá de Mateus 24, disse o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E aqui, voltando para Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, encontramos o seguinte: voltando ao relato da criação. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Qual que é a treta aqui? Né, os teólogos brigando entre si, né, que imagens é uma coisa, semelhança é outra, imagem e semelhança funcionando, como o João Calvino falou, que imagem, semelhança e imagem... Aqui, vamos lá. O que diz o João Calvino? Tá aqui, deixa eu ver. Na página 129, o que o Calvino diz? Das institutos da religião cristã. Tá. Deixa eu ver se aqui fala. Aqui fala do Calvino. Aqui ele fala do João de Barro. Deixa eu achar o Calvino aqui. Acho que está mais para frente. O Calvino está mais para frente. Aqui ele fala muito sobre Dietrich Bonhoeffer. O Calvino está mais para frente. Enfim, o Calvino acha que mais semelhança eram a mesma coisa, né? Eram sinônimos. Eu já interpreto da seguinte forma: imagem, nós não perdemos a imagem, continuamos sendo a imagem de Deus, mas a semelhança com Deus mudou, foi corrompida por causa do pecado. Então continuamos sendo a imagem de Deus por causa da nossa inteligência, né? Ainda somos inteligentes. Nós temos inteligência tanto para salvar o mundo quanto para destruir o mundo. Tal é a bomba atômica, né? Os mísseis nucleares, né? Que eu acho que só a Rússia e os Estados Unidos têm mísseis nucleares suficientes para destruir o mundo não sei quantas vezes. Mas enfim, o que acontece? O ser humano tem inteligência, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E essa inteligência, quando usada para o bem, ela é um sinal de que nós ainda somos a imagem de Deus. Mas a nossa semelhança com Deus foi corrompida, ou seja, a ponto do ser humano achar que vem do macaco.
a ponto de Charles Darwin inventar a asneira, a besteira, o absurdo da teoria da evolução, de que o universo veio de uma explosão, o universo está se expandindo, aí o Sol apareceu por meio de bola, uma nuvem de gases, aí em volta do Sol começou a surgir poeira, que surgiu aí os planetas, que não sei o que a Lua se chocou que Teia se chocou com a Terra para formar a Lua, que não sei o que, não sei o que, e foi, enfim, e aí na Terra, né, aí teve uma bola de fogo que de repente ficou verde, que de repente começou a vir um monte de ilha aqui, um monte de ilha ali, aí o continente ali separa, junta, separa, junta, separa, junta, separa, aí teve um monte de eras glaciais até surgir as primeiras formas de vida, depois os insetos, depois os dinossauros, depois os mamíferos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí veio o macaquinho, do macaco surgiu o ser humano. Mas isso não existe, isso não tem o menor sentido, não tem o menor fundamento. O que acontece? O chimpanzé é parecido com o ser humano? É. O gorila é parecido com o ser humano? É. Mas daí dizer que nós viemos do macaco ou do gorila é muita noia, é coisa assim completamente fora da casinha, completamente um absurdo total. Porque já foi comprovado pela ciência, a ciência é a mais recente que a Bíblia, a ciência é mais recente que isso aqui. Se você parar para pensar, a ciência é submissa à Bíblia. A Bíblia está acima da ciência. A ciência veio muito depois da Bíblia. Então a ciência, como conhecemos hoje, ela é muito posterior à Bíblia. Portanto, tudo que você lê sobre o universo tem milhões de anos, a Terra tem milhões de anos, bilhões de anos, é besteira, não existe. Não existe. E muito menos que nós viemos do macaco. Nós viemos de Adão e Eva, ponto. Agora vamos lá. Agora sim, vamos para o esboço. O esboço que é o capítulo 9, né? 1h12. Agora vamos... Tem chão ainda. Vamos lá. Com base na revelação, vamos para o esboço, né? Que é mais pelo menos 3 textos bíblicos que falam sobre a busca pela verdade. Vamos para o Salmo 8, versículos 3-8. Mais uma prova de que o ser humano é superior aos animais. Que você comparar o ser humano com um macaco é um absurdo, e comparar e ter um animal de estimação, trocar um filho, uma filha, por um animal de estimação, também é absurdo. Não existe esse negócio de mãe de pet, pai de pet, isso é mentira, isso é engano do capeta. Vamos lá, o que diz aqui no Salmo 8, versículos 3-8. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Deixa eu ver. Esse texto aqui, ele fala sobre... Deixa eu ver. Aquele trecho que fala... logo no começo do esboço. Agora, mais para frente, né, tem lá a discussão a respeito da imagem de Deus, da semelhança de Deus, aí que ele menciona os pais da igreja, como Tertuliano, Orígenes, Agostinho, existe bem sem Deus, e que mais? A natureza do bem, aí fala aqui sobre Dietrich Bonhoeffer. Agora vamos lá para Jó. Não, Jó Jó, no caso, aqui fala sobre o Senhor, falando com Jó no Redemoinho. Não, aqui, vamos pular aqui para página 154. Aqui ele fala sobre Lutero, sobre Adolf Hitler, sobre Nietzsche.
sobre Rousseau e Hobbes. Isso aqui é importante falar também, ó. Que o Rousseau, ele dizia que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o perverte. Já o Hobbes dizia que o ser humano nasce mal e a sociedade que o corrige. Mas os dois estão errados. Os dois estão errados. O que acontece aqui? Vamos lá. Eclesiastes 3, versículo 12. O que diz aqui? Deixa eu ver. Não. Mais para frente ainda. Eclesiastes 3, versículo 12, já falei. Vamos para o página 154, isso. Nós encontramos aqui dois textos bíblicos que falam da atual situação do ser humano após o pecado. O que acontece? Primeiro vejamos o que diz aqui o Salmos 53, versículos 1 a 3. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não, nem sequer um. Aqui está falando do ser humano pecador, do ser humano sem Deus. O ser humano caído, a humanidade caída. E meu xará apóstolo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 18, ele enfatiza não somente esse texto que eu acabei de ler, como outros textos também que falam sobre a miserabilidade, a condição terrível do ser humano pecador sem Deus. Pois que somos nós, no caso dos judeus, né? Paulo estava falando dos judeus, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Aqui ele mencionou Salmo 53, 1 a 3. E agora outros textos também. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora vamos a tal imagem, né? Capítulo 10. Tô acabando. O que diz aqui, na página 160? Né? Essa treta toda entre imagem e semelhança, vamos lá agora. Qual que é o negócio aí, entre imagem e semelhança? Aí ele fala sobre a teologia do templo, né? Que aí o tabernáculo, o templo, E vamos lá. Salmo 19, versículos 1 a 6. O que diz aqui? Aqui o Lucas escrevendo: ficou claro por meio desses estudos antigos que, para a mentalidade hebraica antiga, o que se compreendeu a partir do relato da criação foi que o mundo é um grande templo onde Deus, o Criador, deve ser adorado. E aqui na Bíblia, encontramos aqui no Salmo 19, versículos 1 a 6. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, dos seus aposentos, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Aqui está falando sobre o percurso do sol no céu. Ou seja, esse texto fala sobre a Terra redonda. Ou seja, esse texto aqui, ele desmente todos os argumentos dos terraplanistas. Fala sobre a redondeza da Terra, fala sobre a trajetória do Sol, desde o nascente até o... Ou seja, aqui fala sobre a Terra redonda. Continuando aqui. A sua saída desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade. Mais uma vez aqui falando sobre a Terra redonda. E nada se esconde ao seu calor. Enfim, a Bíblia comprovando que a Terra é redonda. Esse é um dos textos bíblicos que comprova que a Terra é redonda. Agora vamos aqui para o colapso, que é o capítulo 11, o capítulo mais tenebroso, o capítulo mais tenso do livro. Vamos para a página 169. E Adão disse, Deus dizendo a Adão: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, Deus não amaldiçoou Adão.
nem Eva. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. Com dor comerás dela, no caso da terra, todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, em pó te tornarás. Agora vamos para Daniel, capítulo 4, versículo 33. Aí pula lá para Nabucodonosor. Eu falei sobre Babilônia, né? Que Babilônia é Babel, né? Babilônia foi construída sobre a cidade onde foi construída a Torre de Babel. E Nabucodonosor, após receber a revelação de Daniel, da árvore, né, que corta a árvore, coloca, acorrenta a árvore e tal. Aí o cumprimento da profecia de Daniel ocorre exatamente aqui. Né? Uma das profecias de Daniel, né, é cumprida exatamente aqui. Nabucodonosor se exalta, né? Ele começa a admirar seu império, a cidade que ele construiu com seus jardins suspensos, seus zigurates, e se exalta, e acontece o seguinte aqui em Daniel capítulo 4, versículo 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Você virou bicho. Por que tanta gente? Isso tem muito a ver, tem tudo a ver. Na verdade, tudo está relacionado, né? O ser humano se comparando ao macaco e o ser humano chamando o cachorro e gato de membro da família. Está tudo interligado. Vamos lá para as páginas 174 e 175. Falando sobre o primeiro homicídio. Né? Eu tinha falado no começo, agora vamos enfatizar aqui. O primeiro homicídio. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Né? Porque Caim se irou contra Deus por Deus ter recusado a oferta de Caim. E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, você pode dominar sobre o seu pecado, porque eu criei você de uma maneira que você pudesse suportar o pecado. Mas olha só o que acontece em seguida. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Por causa de uma oferta recusada. Primeiro homicídio. Primeira vez que sangue é derramado nesse mundo. E essa foi o primeiro de bilhões de mortes que ocorreram ao longo da história. Agora vamos lá. Na página 174. Aqui. O que acontece aqui? Esse texto bíblico eu considero como um dos principais que resumem esse livro. Ele resume esse livro. Na verdade, esse texto que eu falarei aqui agora resume tudo o que está escrito aqui. Porque o ser humano se afasta de Deus, sofre as consequências dos seus atos, ocorrem guerras, ocorrem terremotos, ocorrem furacões, ocorre tudo quanto é coisa, a natureza está se voltando contra o ser humano, o ser humano está destruindo a humanidade, destruindo a si mesmo. Aí ele se suicida, ele constrói bomba atômica, míssil nuclear, ele interfere sobre a natureza se volta contra o ser humano, e o ser humano culpa Deus. Como diz aqui no Provérbio 19, versículo 3. Preste bem atenção nesse texto bíblico, porque ele é o cerne. Esse texto bíblico aqui é o cerne. Ele praticamente resume o livro inteiro. A estultícia, ou insensatez, do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irá com o Senhor. Ou seja, resumindo, o ser humano faz coisas erradas e coloca a culpa em Deus. O próprio fato do ser humano recusar que Deus existe, achar que Deus não existe, que Deus é invenção, que isso aqui é fábula, que isso aqui é besteira, que tudo que está escrito aqui é mentira, isso aqui é uma revolta do ser humano contra Deus. Né? No caso, o que o ser humano, quando o ser humano diz que o que está escrito aqui é mentira, é fábula, é superstição, é lenda, é o ser humano se revoltando contra Deus, o ser humano colocando a culpa em Deus de tudo que acontece de errado com a humanidade, todas as mazelas, toda a pobreza, miséria, terremoto, furacão, tempestade, bomba atômica, míssil nuclear, o ser humano colocando a culpa em Deus por todas as tragédias, todas as catástrofes que estão acontecendo no mundo, o ser humano colocando a culpa em Deus, mas na verdade é culpa dele mesmo, culpa do próprio ser humano, a culpa é minha, a culpa é sua, ou seja, não coloque a culpa em Deus. O próprio fato de você não dizer que Deus não existe, você está culpando a Deus por algo que você mesmo cometeu. Como está lá no filme Deus Não Está Morto. O professor, o aluno confrontando o professor, que diz que Deus não existe.
o aluno e o professor se enfrentando na sala de aula, né, um batendo boca com o outro, e o aluno pressionando, e o professor finalmente reclama, porque Deus tirou de mim, eu não sei o quê. Acho que, eu não lembro o que aconteceu, né, aconteceu uma coisa grave com o professor colocou a culpa em Deus, e por isso o professor estava dizendo na escola que Deus não existia. Então, se Deus não existe, por que Deus odeia Deus? Né, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas como é que você pode odiar alguém que não existe? Então, você só odeia alguém que existe. Então, como o professor pode odiar a Deus se ele diz que Deus não existe? Agora, vamos continuando aqui. Uh, agora, no capítulo 12, 1h25, 14. Redescoberta. Vamos para a redescoberta. O ser humano redescobrindo a Deus. Esse é o último capítulo do livro. E eu só leria os textos bíblicos aqui, como o vídeo já está muito longo, eu só leria os textos bíblicos aqui para você entender o processo de redescoberta do ser humano. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E aí Deus, né, querendo destruir a humanidade, mas Noé achou graça diante de Deus, Noé andava com Deus, e Deus fez com que Noé construísse a arca e tal. E, enfim, Deus teve misericórdia da humanidade, preservou a família de Noé, seus 3 filhos e suas 3 noras, a partir dessa, e a esposa de Noé, no caso, né? A partir dessas 8 pessoas, a humanidade foi refeita, né? Tanto que, se você parar para pensar, a divisão dos continentes, havia um único continente antes do dilúvio, que é Pangeia, né? Acho que é Pangeia, né? Havia um único continente. O dilúvio nada mais é do que a água vindo de cima, a água vindo de baixo, né? Abriu, né? Onde, por exemplo, está o Brasil e a África, né? Há uma fenda entre o Brasil e a África, entre a América do Norte e a Europa. Abriu uma fenda, um buraco, saiu água de baixo, água de cima, e isso durante muitos dias, e foi aí que ocorreu a divisão dos continentes. E continuando aqui, vamos lá agora na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, aqui fala sobre outro assunto principal no livro, que é a luta entre a carne e o espírito e a carne. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quando você dá lado para a carne, você só faz besteira, você fala besteira, você só peca, você se afasta de Deus. A partir do momento que você deixa a carne de lado e permite que o Espírito Santo, né, se você é verdadeiramente convertido, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você. E a partir do momento que você deixa a carne de lado, por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, por meio do jejum, por meio de uma vida devocional, o Espírito toma conta de você, dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas atitudes. Então são 3 coisas, né? São 3 coisas que o Espírito Santo atua em nós. Jesus, Deus no caso, agiu de 3 maneiras na história: por meio do pensamento, por meio da palavra e por meio da ação. E o que eu falei, acho que eu ouvi isso na pregação do Malafaia na segunda-feira. O Silas Malafaia veio para Sorocaba, né? Pastor Silas Malafaia veio para Sorocaba, acho que ele falou sobre isso, né? As 3 maneiras pelas quais Deus age. Mas tem a ver com o que está escrito aqui também. Vamos lá para a página 182. Jesus apresentando-se como o caminho, né? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Né? Jesus mostrando-se como a verdade verdadeira, a única verdade. O único caminho, a única verdade e a única vida. E lá em Gênesis, voltando para Gênesis, capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Tem a ver com o que está aqui. Deixa eu ver, na página 183. Vamos lá. Que fala sobre... Deixa eu ver. Porque o Lucas usou metáforas no livro e tal.
mesmo que nos afastemos dele, mesmo que nós nos afastemos de Deus, movidos por medo, vergonha ou outros sentimentos como raiva, revolta e orgulho, ele, no caso Deus, continua a nos buscar e perguntar: onde estão vocês? Tem a ver com o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Né? Adão e Eva se escondendo de Deus, né? Descobriram que estavam nus e se esconderam de Deus, ouviram a voz de Deus e se esconderam. Mas eu creio que antes do pecado entrar no mundo, Deus se apresentava pessoalmente para Adão. Ou seja, eu creio que Adão e Eva viram a Deus antes do pecado. Depois do pecado, ninguém mais podia ver a Deus, não poderia morrer. Certamente morreria. Se visse a Deus, morreria. Né? A pessoa era fulminada. Agora vamos aqui para... Ainda na página 133, vamos para o Evangelho de João agora. Voltando para o Novo Testamento. Capítulo 3, versículos 3 a 7. Jesus respondeu, no caso de Nicodemos, e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, que é principal lá dos judeus, doutor da lei e tal. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, aquele que não for batizado e não recebeu o Espírito Santo, né, por ocasião da conversão, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito, com E minúsculo. Não te maravilhes, te digo, necessário vos é nascer de novo. Aí vem aquele texto famoso, né, que todo mundo sabe de cor, João 3,16. E entre as páginas 187 e 190, tem esse texto aqui, falando sobre o amor. Porque chega a parte em que o Lucas fala sobre o amor, né, fala sobre João 3,16, primeiro João 3,16, e aqui na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 16 a 19, encontramos o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Aqui fala várias coisas. Fala sobre o verdadeiro amor, né, que está lá também na primeira carta dos Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 7, né, a verdadeira definição de amor. E aqui fala sobre o medo, né, porque, igual diz aquela música lá, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E aí fala da tempestade, fala do vento forte, fala, enfim, que o povo não queria subir para o monte, ficou com medo de Deus, viu a voz de Deus, ficou com medo, e Moisés subiu, ficou com medo, enfim. Porque ficou com medo de Deus, mandou Moisés subir, porque estava com medo de Deus. Mas aqui fala sobre o medo, né? O medo do fim do mundo, o medo de morrer doente, o medo de doença, medo de tudo. O medo toma conta da sociedade hoje. Atualmente, um dos maiores medos da humanidade é o medo da Terceira Guerra Mundial. O medo do mundo acabar numa guerra nuclear. Mas quem confia em Deus, quem confia no que está escrito na Bíblia, não tem medo de nada, nem de ninguém, nem mesmo de morrer pelo Evangelho, assim como os mártires fizeram. O único que não morreu martirizado foi João. Todos os demais morreram martirizados, inclusive Pedro, crucificado de cabeça para baixo. E aqui fala sobre o verdadeiro amor, porque Deus nos amou, né? Porque nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? E aqui na página 189 também, na segunda carta dos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 19, meu xará apóstolo diz o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, cabe a nós como igreja, nós, igreja, somos os porta-vozes, somos os embaixadores de Cristo na terra. Então cabe a nós apresentar ao mundo, a esse mundo corrompido, esse mundo caído, esse mundo pecador, esse mundo sem Deus, esse mundo que, segundo o que consta aqui, se voltou contra Deus a ponto de dizer que Deus não existe, a ponto de comparar o ser humano com um macaco, a ponto de adotar um animal como um membro da família.
Esse ser humano se voltou contra Deus, mas Deus quer resgatar o ser humano por meio da sua palavra, por meio do que está escrito aqui, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, por meio desse mesmo Jesus que abriu seus braços por nós, Jesus que morreu na cruz em nosso lugar, morreu na cruz em nosso favor, morreu a morte que deveria ser nossa. Por isso nós estamos aqui como igreja, porque se não fosse isso aqui, a morte e o sacrifício de Jesus, nós, brasileiros, jamais teríamos conhecido a Jesus, o Evangelho jamais teria chegado até aqui. Agora, continuando aqui. Ainda na segunda carta, agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Ou seja, se nós amamos verdadeiramente a Deus, Deus se revela a nós. Que mais? Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que eu considero um dos textos mais lindos da Bíblia. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que acontece? Eu estou vivo, estou. Isso aqui é carne, Isso aqui, se eu apertar demais aqui, dói. Se eu arrancar isso aqui, sai sangue, esguicha sangue. Nós estamos no corpo mortal, no corpo corruptível. Eu já estou com 49 anos, já estou com barba branca, estou com pelo branco, estou com cabelo branco, já estou definhando, estou enrugado, né? Daqui a pouco surge as papas de galinha. Se Jesus não voltar antes, começar a ver aquelas pregas aqui, e a mão já está começando a ter mancha senil, né? Então, o tempo está chegando, já estou começando a ter, estou com problemas nos ossos, né? Com dor aqui atrás do pescoço, enfim. A idade está chegando. A idade chega para todo mundo, chega para mim também. Mas a partir do momento que eu vivo pelo Evangelho, eu vivo para Cristo, isso aqui é só uma casca, uma habitação temporária. O Espírito Santo habita dentro de mim e me mantém vivo espiritualmente, e eu permanecerei vivo. Se eu permanecer fiel ao que está escrito aqui, eu permanecerei vivo por toda a eternidade. Eu gozarei a eternidade com Cristo no céu, mesmo se eu morrer fisicamente, mesmo se Jesus não vier antes, não me arrebatar antes, né? Se Cristo voltar para mim antes mesmo de Jesus voltar, para levar a sua igreja, ainda assim eu terei certeza de que estarei no céu. Claro, se permanecer fiel a Ele, né? Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Agora vamos lá. Na página 193 fala sobre porque nós não devemos nos mutilar, nós não devemos nos suicidar, nós não devemos nos marcar, nós não devemos enfim, nós não devemos comer porcaria, né, comer tranqueira, né, que prejudique nossa saúde, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Diz aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, a partir do momento que nós nos convertemos verdadeiramente a Cristo, isso aqui não me pertence mais. Essa carne aqui, por mais que essa carne aqui me leve ao pecado, faça com que eu peque, mas isso aqui, esse negócio aqui que eu estou apalpando, não me pertence mais. Eu não me pertenço mais, eu pertenço a Cristo. E que mais? Agora vamos falar sobre Pedro, né? Eu tinha falado sobre Pedro morrer crucificado cabeça para baixo. Então aqui Jesus Cristo fala sobre Pedro, como Pedro morreria. No Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos 18 a 19. Na verdade te digo que quando és mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele, no caso Pedro, de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Então Pedro morreu crucificado cabeça para baixo. Essa aqui é a prova disso. O próprio Jesus profetizou como Pedro morreria. Então realmente Pedro morreu crucificado cabeça para baixo em Roma. Pedro foi bispo de Roma. Por mais que digam que não, mas Pedro esteve em Roma. Pedro foi bispo de Roma. E ele morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma.
Assim que todos os demais apóstolos morreram martirizados, uma morte mais terrível que a outra, somente João permaneceu vivo e até o final de seu ministério lá em Éfeso. Pedro morreu de morte morrida. Pedro não morreu martirizado. Foi o único, por causa da sua fidelidade a Cristo, por ter ser o único apóstolo que permaneceu diante dele quando Jesus estava crucificado. João foi o único apóstolo que ficou aos pés de Cristo na cruz, tanto que Jesus confiou a João tomar conta de Maria. João adotou Maria como se fosse sua mãe. João cuidou de Maria. E até Maria morreu martirizada, né? Mas João permaneceu vivo e morreu de morte morrida. O que mais aqui? E no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23, vemos aqui também Jesus falando o seguinte. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não adianta. Se for da vontade de Deus que eu seja morto, assim como todos nós, se você que estiver assistindo esse vídeo também, se for da vontade de Deus que você seja morto por defender a Cristo, que você venha entregar sua própria vida pelo Evangelho, amém. Ou então, se for da vontade de Deus que você permaneça vivo, Deus lhe dará livramento. Deus já me livrou de tantas coisas, Deus já me livrou de tanta tragédia, tanta catástrofe, tanta coisa ruim. Se for da vontade de Deus que eu seja preservado, né, assim como lá no Rio de Janeiro, Deus impediu que eu fosse assaltado, que eu fosse morto. Eu viajei para o Rio de Janeiro, fui e voltei com segurança, graças a Deus. Voltei vivo para contar a história, para dar testemunho. Se for vontade de Deus que isso continue acontecendo muitas outras vezes ao longo da minha vida, até Jesus voltar e me levar consigo, amém. Se não, se for vontade de Deus que eu seja morto, que eu seja fuzilado, trucidado, decapitado, enfim, amém. Mas eu devo me entregar à morte com a certeza de que estarei com Cristo no céu, gozando toda a eternidade. E finalmente temos o último, a conclusão, né? 1 hora, 41 minutos, 40 segundos. Quero encerrar aqui, primeiro mencionando Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14. E ele, no caso, Deus mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fabulosamente. Ou seja, devemos nos manter fiéis a Cristo, para que os ventos de doutrina não nos levem para lá e para cá, como infelizmente está acontecendo com muita gente hoje, que está se afastando de Deus, está se afastando do Evangelho, está se perdendo cada vez mais, estão indo cada vez mais para o buraco, estão indo para o inferno. Por nossa culpa, reconheço eu, mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, pregando o Evangelho, enquanto tivermos liberdade para pregar a palavra, a liberdade que tantas pessoas hoje não têm, como lá na Coreia do Norte não tem, enquanto tivermos liberdade para pregar a palavra, como ainda temos, graças a Deus, no Brasil e em outras regiões do mundo também temos, devemos pregar esse Evangelho a tempo e fora de tempo, não temendo as consequências. E encerrando aqui, vejamos o que diz aqui a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e esse que já agora está no mundo. Embora muitas pessoas especulem sobre quem é o anticristo, até deem nomes para o anticristo, é muito cedo ainda para apontar fulano cicrano como anticristo. Ele pode estar vivo? Tá. Enfim, não sei. Talvez já esteja entre nós, talvez. Mas é muito temerário ficar apontando fulano e tal é o anticristo. Não faça isso, não faça isso. Até porque quando o anticristo se manifestar, nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos lá na glória. Nós estaremos com Jesus Cristo no céu. Jesus levará a sua igreja consigo. E somente a única coisa que detém o anticristo, a manifestação do anticristo, é o Espírito Santo, é a igreja. A partir do momento que a igreja subir, o Espírito Santo sairá da terra, aí o anticristo poderá fazer o que quiser. Durante 7 anos. E ao final de 7 anos, Jesus voltará com toda a igreja para guerrear contra o anticristo, contra Satanás, contra os seguidores do anticristo,
vencerá com o sopro da sua boca, matará todo mundo, e virão as aves do céu, como se fartarão das suas carnes, como está lá em Apocalipse 19. E, enfim, acabou aqui. Eu espero dar 1h45. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos com o meu canal. Deixei aqui o canal do Luca Martins para você seguir, para você se inscrever no canal dele. Leia esse livro, compre esse livro antes que ele seja proibido, antes que ele saia de circulação, porque pode ser que alguém queira tirar a circulação. Mas compre esse livro o mais rápido possível antes que seja proibido. Deus abençoe e até pesquisa.